Olá, tudo bem? Eu sou a Silene, sou coach, estou aqui para te ajudar. E hoje eu quero te ajudar no sentido de parar de fumar. Você é fumante? Claro, né? Você quer parar de fumar que você é fumante, né? Mas vamos lá, eu quero te falar o seguinte, eu fumei por 34 anos. Como que eu vou te ajudar a parar de fumar? Eu vou te contar minha história de como eu parei de fumar e como eu iniciei com o cigarro, que praticamente a história é muito parecida, a minha história certamente é muito parecida com a sua. Todos nós começamos a fumar, normalmente, né, quem começou a fumar muito cedo, normalmente na faixa dos 13, 15 anos, né? Se bem que eu já conheci pessoas que iniciaram aos 30 anos, mas isso são exceções. Normalmente as pessoas realmente começam a fumar com 13 anos, na verdade. E a minha história não foi diferente da tua. Eu iniciei a fumar aos 13 anos. E como isso aconteceu? Aos 13 anos, eu tenho 47 anos, e naquela época era muito bonito fumar, né? Era chique, aquele cigarro, aquela tragada, aquela cruzada de perna. Era uma mulher elegante, uma criança, né? Uma adolescente, semi-adolescente. Você quer ser bonita, você quer ser elegante, você quer se igualar às mulheres. Então foi aí que eu iniciei a fumar. Foi na escola, onde tinha pessoas amigas fumando e me ofereceram um cigarro. Eu fiz aquela tragada que não sabia, engasguei, quase morri. Aí começou aquela brincadeira, né, que todo mundo fica rindo de você porque você não sabe fumar. Então ali eu me ferrei. Foi ali que eu falei, eu vou aprender a fumar. E foi aí onde eu me ferrei, mas tudo bem. Foi legal, foi bom e eu decidi parar de fumar. Mas por muitos anos eu não falava assim, quando eu quiser parar de fumar, eu paro. Então, mais ou menos há uns 10, 15 anos atrás, 15 anos, eu resolvi parar de fumar. E o que aconteceu? Eu joguei o cigarro pela janela, não vou mais fumar, era 2 horas depois eu estava pedindo cigarro para o porteiro. Então, decidi não parar de fumar e continuei fumando. Então, eu tinha um objetivo. Eu falei assim, eu vou ter um filho. E, obviamente, quando eu for ter um filho, eu não vou fumar grávida. Então, eu vou parar quando eu for ter um filho. E eu resolvi ter um filho. O filho eu decidi ter... Tem 8 anos, né? Meu filho tem 8 anos. Quando eu decidi ter um filho, eu não parei de fumar. Eu falei, eu vou iniciar, vamos ter um filho. E aí então decidimos ter um filho. E eu fiquei grávida. Quando eu peguei o exame, falei assim, sou grávida, eu parei de fumar. Eu parei de fumar. Fumei mais nem um cigarro. Isso em 2008. Parei. 2007, eu estava grávida. O filho nasceu, foi... 2007 foi, acho que foi novembro, dezembro, né? Foi dezembro, novembro, que eu fiquei sabendo que estava grávida em 2007. Meu filho nasceu em 2008. Meu filho tinha 2 meses, eu separei e naquela hora de separar comecei a ir para a balada e comecei a tirar um traguinho. E aí existia uma situação seguinte, minha mãe falava assim, eu não queria que eu fumasse. Mas uma vez que você fuma, você compra o teu cigarro. Isso ela falou quando lá nos 13, 14 anos, né? Que eu não podia pedir cigarro para ninguém, eu tinha que comprar, sustentar o seu vício. Teoricamente isso era uma coisa boa, né? Mas pro cigarro não era uma coisa boa. Porque nesse retorno de parar de fumar e voltar a fumar, eu não queria voltar a fumar. Eu queria fumar um pouquinho assim de vez em quando, porque é legal, né? Quem fuma sabe porque gosta, porque o negócio é bom para quem fuma, é um vício, é uma droga, é uma coisa que você precisa. E eu comecei a comprar cigarro, não levar para casa nem para o trabalho. O meu escritório era num prédio onde tinha uma loja embaixo e a dona da loja era minha amiga. Eu deixava o maço de cigarro ali. Moral da história, eu voltei a fumar com tudo. E eu descia 3 vezes ao dia para fumar. E voltei. E nesses 8 anos, tinha 2 meses, então foi quase 8 anos de retorno do cigarro, eu fumei e tentava parar e não conseguia. Eu comecei a observar as pessoas na rua, com tudo isso que nós temos hoje, que você não pode mais fumar em locais fechados, né? Na minha casa eu já não fumava na área de serviço. No escritório eu tinha que descer para fumar. Numa balada eu tinha que sair, ficar quem fuma sabe, quando vai numa balada fica naquele canto, parece um curral, né? Parece umas vacas, os boi, tudo encurralado ali que sai para fumar. Então aquela situação
não me agradava. Você descer, por exemplo, no escritório, ou até mesmo você sai na rua, fuma, aí você pega o elevador, todo mundo te olha que você tá com aquele cheiro absurdo de cigarro. Então eu comecei a procurar essas situações desagradáveis que aconteciam, para dizer, Silene, você precisa parar de fumar porque não é legal. Então se um dia tu começou a fumar porque era bonito, porque era chique, agora você tem que parar de fumar porque agora não é mais agradável, agora não é mais chique, mais bonito. Então o que eu costumo falar, eu iniciei a fumar por vaidade e eu parei por vaidade, quer dizer, esse era o slogan e como que eu estava tentando parar de fumar. Essa era a forma que eu estava colocando. Mas ainda assim eu não conseguia. Quando você está na rua, você acende um cigarro e aí vem aquelas pessoas moradores de rua que fumam cigarro. Isso também eu coloquei na minha lista de coisas ruins que aconteciam com quem fumava, porque teoricamente o cigarro não me fazia mal nenhum, eu não sentia nada em relação ao cigarro, nem pigarro, nem tosse, nada. Então, claro que não é bom ficar doente, mas tem pessoas que param de fumar porque foi ao médico, porque tem um problema de saúde que atribui-se ao cigarro. Eu não tive nada disso, graças a Deus. Mas eu precisava parar de fumar. Então, falava, o meu filho nas escolas, os colegas, né, as pessoas hoje acredito que nas aulas também já se fala do cigarro. Então meu filho, eu não sei quem falou pra ele que fumar morria, então ele pedia pra eu parar de fumar. E ainda assim eu não conseguia parar de fumar. Eu falei, mas o que eu faço? Não é fácil, nós sabemos, né? Em janeiro de 2015, normalmente todos os anos eu viajo, eu faço o litoral norte de São Paulo, eu gosto de ficar um pouco em Ilhabela, um pouco em Ubatuba, vou até o Rio normalmente, né? Então em janeiro de 2015 eu estava em Ilhabela, eu estava na praia, não lembro, eu acredito que era a Praia do Curral, estava fumando, né? Que também é uma coisa que na praia, para fumante, é meio complicado, você olha para o lado, para um outro, vê será se eu vou poder fumar aqui, né? Quem fuma sabe que é bem por aí, a coisa não é fácil, ficou difícil para fumante. Então eu acendi um cigarro e tinha dois moços ali perto, eles me viram fumando e chegaram próximo de mim, então me pediram para acender o cigarro e ficamos conversando. Então ali nós conversamos por algumas horas. E um deles me falou, olha, aí nós falamos eu falei do que eu tinha parado, tinha voltado, contou a minha história. Então um deles me falou o seguinte, olha Silene, a minha mãe parou de fumar, ela comprou um remédio, era um remédio importado, super caro, mas ela no quinto comprimidinho, no quinto dia ela já parou de fumar. Eu falei, nossa, legal, uma esperança, qual que é o nome do remédio? Anotei. Então chegando em São Paulo eu comprei esse remédio. Isso em 2015. Eu comprei o remédio, comecei a tomar, não sei, acho que eu tomei porque eu não consegui comprar o correto, que acho que eram 2 etapas, então me falaram assim, não, tudo bem, você compra esse que ele era maior, quebra no meio, vai tomando, se foi R$800 eu comprei e comecei a tomar. Eu fiquei acho que uma semana tomando, não aconteceu nada. Não era só o remédio, não ia me fazer parar, eu teria que ter uma decisão assim, eu vou parar, e não parei. Eu parei de tomar esse remédio, isso em janeiro de 2015. Mas ainda assim, continuei achando e pensando em parar de fumar. Ficaram-se alguns meses com a semente estava ali. Quando foi no início de 2016, fiz formação em coaching. Ali eu me conheci bastante, né? Vendo minhas crenças, meus valores, uma série de coisas que eu me identifiquei, que vi coisas que aconteciam comigo. Mas tudo bem, até aí também não parei de fumar. Muitas vezes saí do curso lá para fumar. Isso foi no início do ano. 5 de julho de 2016, o meu filho foi ficar uns dias com o pai. Naquele dia, eu comecei a pensar, ver todas essas minhas tentativas de parar de fumar. Lembrar, quando eu parei de fumar naquela situação lá quando eu fiquei grávida, eu não tive enjoo, não foi uma coisa assim, eu tô grávida, enjoei, não quero fumar. Não, foi uma decisão que eu havia tomado, era uma promessa que eu havia feito para mim e eu honrei. Dia 5 de julho de 2016 eu parei para fazer essa análise já com conhecimento em coaching. Eu falei,
Aí tá o seguinte, a decisão. Eu havia prometido, nossa, estou arrepiando. Eu havia feito uma promessa para mim. Era uma promessa que eu ia parar de fumar quando eu estivesse grávida, porque eu tinha um ser dentro de mim e ele não tinha poder sobre a sua alimentação, as coisas que eu iria pôr no meu corpo, mas eu iria alimentar ele. Então eu tinha essa convicção, essa certeza de que eu não poderia comer, eu teria que escolher bem os alimentos e eu não poderia usar qualquer tipo de droga, em especial cigarro, não uso nenhum tipo de droga, mas o cigarro é uma droga, e nem bebidas. Então, a partir daquele momento, eu não bebi e eu não fumei. Então, parando em 5 de julho de 2016, eu parei e voltei no tempo. E quando que eu tomei essa decisão e como foi essa decisão? Então, naquele dia, 5 de julho de 2016, eu parei e eu fiz uma nova promessa para mim. Filho, eu não vou mais ter, mas parar de fumar, eu vou. E agora, Silene, eu estou fazendo essa promessa para você, que você está dizendo, para quem você tem que falar? Eu falei com Deus. Falei com Deus, falei, Deus, eu estou te dizendo que eu parei de fumar. Eu estou parando de fumar hoje e não vou mais fumar. Confesso para você que não foi fácil. Confesso para você que nesses períodos, naquele mês, menos uma vez por semana que as pessoas falam assim, você parou de fumar, você não fuma mais. Eu fumei sim. Eu não me orgulho disso. Mas eu não quebrei minha promessa, porque eu mantive a certeza que iria parar. E eu fumei, eu não comprei mais cigarro. Não comprei. Então lembra aquela que eu falei que a minha mãe falava assim, quem fuma tem que sustentar seu vício? Então isso que a minha mãe havia me falado e que eu levava até uma risca em todos esses anos e que eu às vezes tentava parar de fumar, mas para não pedir cigarro eu comprava. Então, claro, tem aquela situação que você comprava, acho que um cigarro solto por aí, né? Nesse período, acho que eu fui em umas 2 festas, alguém estava fumando, eu tirei um traguinho. Depois de algum tempo, acho que eu passando no centro, comprei um cigarrinho, aquele de canela. Mas aquele remédio que eu tinha comprado, que ainda estava com validade, estava legal, eu comecei a tomar de novo. Eu usei chiclete. Minha amiga parou de fumar, falou assim para mim, Silene, pega cravinho, vontade de fumar. Até hoje, vontade de fumar, já fazem 6 meses. Não sei quando vai passar 100% a vontade de fumar. Eu continuo e não vou voltar a fumar. Isso é uma promessa minha, agora tornou-se público, porque eu estou publicando isso e falando com você. Então, eu tenho cravo, então eu pego um cravinho e põe na boca. E não vou mais fumar. Um cigarro super caro. Imagina, tem noção, eu não sei quanto cigarro você fuma, mas no mínimo, né, a média aí, quem fuma é um cigarro, um maço por dia, o maço acho que é R$10, pô, multiplica isso, 365 dias, né? Dá mais de R$3.600 por ano, dá pra você fazer um cruzeiro, você joga esse dinheiro, não é só isso, né, para pessoas que têm problema de saúde, então é importante sim. Então a minha dica é, primeiro, a decisão, valores e crença. Então eu usei bastante o coach para isso. Você viu que eu fiz uma reanálise, eu busquei lá por que eu parei de fumar quando eu estava grávida, minha promessa. Então na ferramenta de valores no coach a gente acha isso. Então hoje eu sei quais são os meus valores, então eu uso essas ferramentas quando eu preciso, eu busco toda aquela história para poder validar o que eu quero, o que eu penso, qual o meu objetivo. Isso é muito importante. Realmente espero de coração que eu possa te ajudar com a minha história em relação ao cigarro. Eu quero que você está pensando em parar de fumar, as pessoas que falam para você, eu parei, joguei o cigarro fora e já era, parabéns para elas, né? Maravilha. Se você é uma pessoa assim também, que como diz a opinião, jogou o cigarro fora e acabou, beleza, parabéns, ótimo, faça isso. Agora, se você não é, e ainda assim você fala assim, mas eu quero parar, use, procure todos os recursos. Existem muitos recursos que você pode estar utilizando,
médicos, né? Tem médicos que te dão remédio para isso. Eu cheguei a me passaram um remédio lá no final, porque aquele remedinho eu tomei só acho que umas 2 semanas. Por algum motivo ele não era legal para mim, não me fazia muito bem, né? Acho que aí depois como eu estava estudando muito, trabalhando muito e passei no médico, mas não era para isso, era um endócrino, né? Conversando com ela, ela perguntou o que tinha acontecido, eu falei que tinha parado de fumar e uma série de coisas, também estava dormindo pouco, eu estava estudando, uma série de coisas, e ela me passou um antidepressivo. Eu tomei acho que uns 15 dias também, não foi legal, parei e realmente eu uso só o cravinho. E o cravo ele não é mais, às vezes uma vez por dia, uma vez por semana, eu uso o cravinho, às vezes quando eu lembro, mas eu realmente não sou mais fumante. Agora eu realmente sou meio fumante, é o que eu desejo para você. Que você use todos os recursos que estão disponíveis. Mas pare, se é um objetivo teu, você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Um grande abraço, beijo no coração, fica com Deus, é o que eu te desejo de coração. Silene, com você.